A forma como nós lidamos com os nossos desejos, melhor dizendo, a forma como nós lidamos com o nosso desejo em relação a um determinado limite é, em geral, uma das principais fontes, uma das principais origens dos nossos distúrbios afetivos e psicológicos. Isso porque, em geral, nós operacionalizamos essa relação entre desejo e limite pela via da repressão. Quem observou isso e foi o pioneiro na constatação e no mapeamento desses processos foi Freud, inclusive correlacionando inúmeras patologias em decorrência desse tipo de operação na nossa subjetividade. O grande problema é que, uma vez que isso foi compreendido, tentou-se solucionar essa questão partindo-se para o extremo oposto, onde toda vez que se encontrasse algum tipo de repressão na relação entre o desejo e o limite, a ideia era que se tirasse o limite e o desejo pudesse ter livre acesso à sua própria realização. Até um certo ponto isso é válido, mas em determinados contextos isso complica muito o meio de campo. Porque vamos lá, vamos pensar apenas num exemplo prático para ilustração. Pense no caso de um pedófilo, que em geral, na arquitetura subjetiva dele, e que está como pano de fundo desse tipo de doença psicológica impulsiva, é a repressão, em geral, de algum aspecto, de algum sentimento, de alguma fixação. E aí a gente vai solucionar isso simplesmente dizendo para ele abrir a bica da torneira? Não, meu amigo, seja feliz, enfia o pé na jaca e segue nessa direção. Quando, na verdade, o problema na questão não é o limite propriamente dito, porque é um limite em consonância com o fluxo da vida. Mas o problema era como o sujeito estava lidando com o limite. E esse é o X da questão. Porque existem determinados limites que são fictícios, ilusórios, são fabricados pela doutrina e cultura deturpada dos homens. Todavia, por outro lado, existem limites que são saudáveis para a vida. Porém, mesmo os limites saudáveis podem ser internalizados de uma maneira inadequada, ou seja, pela via da repressão. E é aí que entra o X da questão, porque não se tem como resolver esse tipo de impasse simplesmente dizendo para o sujeito extravasar tudo aquilo que outrora ele vivia reprimindo, porque ele faria isso para morrer de outra forma. Né, e causar prejuízo a si e a terceiros de outra maneira. Só sairia de um extremo e iria para o outro. E é justamente nesse ponto da reflexão que eu gostaria de trazer uma ponderação, não necessariamente demonizando o limite, mas refletindo sobre a maneira como nós lidamos com o limite. E existe uma forma de impor limite aos desejos que não necessariamente seja repressão, mas que trabalhe na subjetividade do sujeito de uma forma saudável, produzindo nele saúde afetiva e psicológica. E é aí que eu quero fazer a distinção entre repressão e supressão. A repressão, todos nós já entendemos, ela impõe um limite ao fluxo da punção e, como o próprio nome já sugere, ela represa aquela energia de maneira a uma acumulação tal que chega um momento que qualquer estresse ou ansiedade faz aquilo prorromper num fluxo intenso para além do que o sujeito consegue segurar. Já a supressão, ela também coloca um limite no fluxo da punção, todavia ela redireciona esse fluxo para um caminho mais adequado, sem que o sujeito represe, mas apenas mude de direção que seja proveitosa para a vida.
Mas Felipe, como é que a gente operacionaliza na gente uma supressão em detrimento da repressão? Ora, nós realizamos uma repressão sobre nossos desejos toda vez que tentamos impor um limite aos mesmos em função de uma proibição que venha de fora, tentando impor restrições na tentativa de agradar aquilo que os outros gostariam que a gente fosse, tentando atender aos paladares daquilo que terceiros pensam que nós deveríamos agir. E baseando a administração da nossa punção nesse nível de capricho relacional, isso não oferece a devida sustentação para o bloqueio do desejo, de modo que ele se acumula e se volta contra a gente mesmo. E esse é o grande problema da repressão. Já a supressão é diferente. A supressão, ela não vem de uma imposição restritiva que vem de fora. Pelo contrário, ela parte de uma constatação do próprio sujeito da conveniência ou não para ele de realizar aquilo. E é em nome dessa constatação que ele mesmo impõe um limite ao fluxo da punção. De modo que todos nós tendemos no início a nos reprimir em algum sentido. Só que antes de a gente pensar em abrir a porteira, seja lá qual seja a direção, é muito importante a gente primeiro refletir qual é a natureza do limite que está em jogo. Se é um limite saudável para ser respeitado ou se é um limite fictício imposto por terceiros. Se for o primeiro caso, mais do que conduzir o sujeito a extravasar, é preciso levar o sujeito a reformular o modo como ele lida com aquele limite, da repressão para a supressão. E se for um limite fictício, que é o segundo caso, aí sim, pode-se incentivar à vontade para o sujeito abrir a bica da torneira. O que me lembra uma analogia muito interessante acerca desse tema e que ilustra o que eu estou querendo dizer é refletido numa frase que o apóstolo Paulo pronuncia lá em 1 Coríntios, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Esse é o enunciado de quem lida com os limites pela via da supressão. Porque se proferíssemos um enunciado equivalente, todavia, pela perspectiva da repressão, o enunciado seria dito da seguinte forma: nem todas as coisas me são lícitas, mas eu tenho vontade de fazer tudo aquilo que me é proibido. Essa é a afirmação que reflete a dinâmica da repressão dentro da gente. Portanto, a viagem do amadurecimento, ela conduz o sujeito do eu não posso para o eu não quero. Do me é proibido para o não me convém. Isso porque a maturidade do eu, numa relação saudável do desejo dele com o limite, se estabelece quando ele constata por si mesmo que aquilo não o interessa, para além do comprometimento da imagem que possa ser gerado no paladar de terceiros. Já a repressão, a própria imagem vem em primeiro lugar. E o sujeito precisa se fragmentar e se retalhar para tentar satisfazer a essa exigência e a essa demanda externa. E isso, consequentemente, o leva a reprimir os seus desejos. Portanto, na forma como lidamos com os limites, mais do que demonizá-los, primeiro precisamos entender qual é a função e importância daquele limite, para discernirmos se podemos de fato extravasar ou tão somente reformular o modo como nós lidamos com aquele limite. Porque a ideia não é viver sem limite. A ideia é colocar os limites para jogar no nosso próprio time.
conduzindo o nosso desejo de uma forma inteligente para que construamos uma vida que faça sentido e que gere saúde para nós e para o próximo. Portanto, pense nisso. Como que você lida com os seus desejos? Você os reprime e se ressente das proibições e dos limites? Ou você faz supressão de desejos porque você já entendeu o que te convém e o que não te convém? Essa é uma grande pergunta. Pensemos nisso para que vivamos uma vida mais leve, tranquila e menos neurotizada. Um grande abraço, gente boa. Valeu!